com você, Felipe. Boa noite, irmãos, irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de consolo, nosso pronto-socorro espiritual. O que devemos fazer para honrarmos os nossos pais? Qual é a dívida que devemos aos nossos pais? O que nossos pais fizeram e fazem por nós? Qual é a obrigação material que devemos ter para com nossos pais quando esses estiverem velhos? Como demonstramos a nossos pais o amor que lhes consagramos? Quais ensinamentos devem ser utilizados como regra de conduta para com nossos pais? Estamos reunidos na mesma família por acaso? Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Esses questionamentos iniciais são os questionamentos que, às vezes, nós mesmos, dentro da nossa intimidade, do nosso cotidiano, a gente se pega fazendo quando tratamos do assunto família. E hoje nós vamos tratar do tema honrai a vosso pai e a vossa mãe, que está no decálogo de Moisés, que é uma das leis dos 10 mandamentos que Moisés recebeu pela sua mediunidade. Então, ele é fundamental a gente poder entender todo esse contexto de honrar pai e mãe. E ele é um tema, ele é uma assertiva que está lá no decálogo, depois de muitos nãos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Então isso está difundido universalmente, em várias culturas, em várias religiões. Mas aí a doutrina espírita, ela, através de Allan Kardec, dos postulados de Kardec, ele pode trazer um pouco mais de profundidade a esse ensinamento. Porque aqui, dentro da doutrina espírita, a gente tem como base, como postulados de Kardec, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências e a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então isso acaba fazendo uma diferença de entendimento de como são constituídas as famílias, as dificuldades entre pais e filhos, né? Então isso tudo a gente tem como buscar uma explicação. Então, com base nisso, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que é a piedade filial, Kardec nos fala o seguinte: honrai o vosso pai e vossa mãe. É o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então esse é um pequeno trecho do item 3 do capítulo 14. E o Espírito Sheila, do livro Chão de Rosas, de João Nunes Maia, ele recomenda o seguinte, complementando esse item 3: nunca deixes um velho sem o teu sorriso ou um aperto de mãos. Vê o que podes fazer por ele com alegria e afeto. Se já chegou a velhice dele, a tua se encontra a caminho. Não te iludas, e poderás ser mais necessitado que ele. Trata os velhos com benevolência. Canta para eles se tiveres esse dom aflorado.
lê para eles e conta histórias que possam alegrá-los. Mais tarde escutarás de outros lábios a fala e a música cujas sementes plantastes nos corações do que estavam partindo para a espiritualidade. Então aqui a Sheila fala também do devotamento que a gente deva ter para com nossos pais. Até porque, se nem todo mundo é pai, se nem todo mundo é mãe, todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos, né? E se a gente tiver a graça de conseguir chegar à velhice, que a gente seja tratado por nossos filhos mais novos como eles queriam que tratasse eles também, né? Da melhor maneira possível, como o Espírito Sheila fala aqui. Cante para eles, né? Lê histórias, trate bem, né? Então, essa piedade filial, por isso que ela encerra um dever a mais, muito mais do que amor. Vem também a questão da honra, de honrar o fato de ter os pais e ter tido mães também. Então, a doutrina espírita, ela descortina para nós uma realidade transcendental. Os laços de família não são mero acasos biológicos, que foi um daqueles questionamentos que eu fiz ali inicialmente. Não existe acaso biológico. Então, aquela história cai por terra de que quem acha que nasceu na família errada, ou acha que tem pais que são difíceis ou filhos que são difíceis, porque a doutrina espírita ela aprofunda mais o tema quando ela vai buscar as origens na encarnação passada, em vidas sucessivas que nós temos. Então, normalmente, os encontros na presente família, na presente encarnação, é porque já teve esse ajuntamento em vidas pregressas, em posições que podem ser invertidas, diferentes. Quem hoje é pai pode ter sido filho, quem hoje é filho pode ter sido a mãe, irmão, um parente próximo, não necessariamente pai biológico, mas o pai por afeição, que tem a mesma importância também nas várias conjunturas de família que se dá hoje em dia, né? Então, quando a gente vai buscar a reencarnação, a pluralidade das existências, a gente consegue compreender um pouco melhor as dificuldades, né, que as famílias encontram de relacionamento, as famílias que são espíritos que são mais simpáticos, são mais difíceis, que tem aquela antipatia. Por isso que ele colocou aqui que não existe um mero acaso biológico. No Livro dos Espíritos, na questão 404, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores sobre esse acaso, se ele preside nessas uniões familiares. E a resposta foi muito clara do Espírito de Verdade. Ele disse que não há acaso, há uma previdência que a isso precede. Os espíritos que se reúnem em um mesmo núcleo familiar são frequentemente, não necessariamente sempre, mas frequentemente, almas que já se conheceram em existências passadas, como eu estava comentando com vocês. Podem ser espíritos simpáticos, podem, que se reúnem novamente por afeição, que se reúnem pelo laço de afeto, por afinidade mesmo, que se reencontram para continuar construindo juntos, né? Mas também podem ser espíritos que são antigos desafetos, que eles necessitam reencarnar no mesmo núcleo familiar, né? Então eles são reunidos pela lei de amor para que através dessa convivência e provas tenham a oportunidade de reparar erros passados, perdoar e desenvolver o amor mútuo. Então, reforçando, não tem acaso biológico. Eu sou filho de fulano e ciclano, mas eu acho que parece que eu não pertenço a essa família. Tanto pertence como é dessa família. Se eu for fazer o DNA, vai dar a questão biológica ali. Mas não é só o biológico. Tem tudo na questão espiritual também. Porque como a gente já viu muito aqui dentro da casa espírita, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal está aqui na Terra, somos os nossos grupos de família. A espiritual somos todos nós, filhos, como eu falei agora, filhos do Pai Maior, não é? Que
que a gente vai se subdividir em pequenos grupos para que esses ajustamentos não possam ser tão pesados, para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer, ter a oportunidade de exercitar perdão, se for o caso. E para isso a tarefa nem sempre é tão fácil. Por isso é que às vezes nascem espíritos, como ele colocou aqui, antipáticos, né? No sentido de não se bater com a pessoa, mesmo sendo irmãos ou pai, filhos, né? Que são tipos de desafetos, né? Os nossos pais, portanto, são espíritos com os quais temos compromissos espirituais. Eles nos acolheram, ofereceram a bênção de um corpo físico. Então, toda vez que filhos, de uma forma geral, se maldizer, né, usando a linguagem popular, a gente deveria somente agradecer, ser grato, porque não cabe a nós julgar, sim a Deus, e esses pais, que podem ser problemáticos, eles nos deram o dom da vida, nos deram um corpo físico, para que o espírito se revista por um período, para que a gente possa continuar nessa marcha de progresso, né? Então, a gente só está aqui hoje porque teve um encontro de duas criaturas, para que pudessem gerar um corpo físico, para que o espírito pudesse encarnar, né? Ele é um instrumento essencial para a nossa evolução na Terra, e se dedicaram, dentro das suas próprias limitações e entendimento, ao nosso desenvolvimento material, moral e intelectual. Por isso é que eu falei da gratidão. A gente deve ter uma gratidão profunda pelos nossos pais. Na verdade, esse é o primeiro sentimento que deve brotar em relação aos nossos pais. A gratidão pelo dom da vida, pelos sacrifícios, muitas vezes anônimos, pelas dores exemplares, pelas renúncias pessoais em favor do bem-estar do filho. Mesmo que a relação não tenha sido a ideal, porque nem sempre é difícil ter as relações ideais. A gente vive num mundo de provas e expiações. Nem sempre todos estão afinizados na mesma sintonia. Há espíritos que vêm com missões e papéis diferentes dentro da família, né? Quantas vezes a gente não vê famílias em que os filhos é que mais educam os pais, né? Então todos vêm com essas missões, né? Então isso nos dá uma oportunidade de reajuste, porque não é nada mais do que um reajuste de alguma coisa que ficou pendente no passado. E a melhor forma de reajustar isso é sendo estranhos aqui, que mal se conhece, não é melhor estar dentro do mesmo grupo. As oportunidades se somam a isso, né? A família, por excelência, é o laboratório onde as almas se burilam, pais e filhos difíceis, relações conflituosas, são, sob a ótica espírita, convites ao exercício da paciência, da tolerância, do perdão e, acima de tudo, do amor que cobre a multidão de faltas. Um rapaz que talvez não tenha cumprido o seu papel, como a gente idealiza, né? Ou que nos apresenta grandes desafios, é uma prova. Esse bem vivenciado acelera o nosso progresso espiritual. Então, tudo na vida é oportunidade. A oportunidade que a gente tem de, como ele colocou aqui, de acelerar o nosso progresso espiritual. É bem aproveitar. Mas parece que falando assim é muito fácil. Não, é claro que não é fácil. Nem está na Terra. Na Terra nada é fácil ainda. Mas nem por isso não deixa de ter as oportunidades. São difíceis, tem os temperamentos de cada um, as dificuldades que cada um enfrenta, né, de tirar de dentro, expor o que cada um está sentindo. Então, realmente não é fácil, mas a gente não pode negar que Deus é muito bondoso, Ele nos dá inúmeras chances, inclusive, né? E isso o Espiritismo traz para a gente, pela pluralidade das existências, pela reencarnação, nos dá diversas oportunidades que a gente possa fazer esse reajuste, né? Ainda continuando lá no item 3 do capítulo 14, ele nos diz que a ingratidão para com os pais é uma das maiores faltas
que um espírito pode cometer, porque é um sinal do coração frio e egoísta, que não merece as bênçãos de Deus. Então esse capítulo 14 é um capítulo que nem é tão grande não, é um capítulo curto. Ele acaba sendo um guia para a gente compreender a extensão e a profundidade que o dever da gratidão tem. E quanto gratidão a gente deve ter. E não cair na, entre aspas, besteira de ser grato, né? Emmanuel também, através de Chico, muitas obras que ele escreveu com Chico Xavier, mas notadamente aqui para a gente, os livros como Vinha de Luz, ou então Pão Nosso, que são livros que trazem muitas mensagens belíssimas, esclarecedoras, e muitas sobre família também, né? Ele nos recorda que as dificuldades familiares são, na verdade, bênçãos de reajuste, oportunidades de aprendizado e de quitação de débitos perante as leis divinas. Emmanuel ainda nos diz que ele nos convida a ver os nossos familiares não como algozes ou vítimas, quando é uma família que ainda está muito desajustada, né? Mas como companheiros de jornada evolutiva, cada qual com suas necessidades e cada qual também com seus méritos, porque vai muito do mérito de cada um. Não é que vai chegar para a gente de maneira, a gente vai ficar esperando chegar a chance que a gente tem do reajuste. A gente tem que correr atrás também. A gente tem que fazer por merecer, tem que ir por onde. O Espiritismo não dá esse suporte para isso, né? E qual seria a missão dos pais e qual seria a responsabilidade dos filhos? Os pais, ao aceitarem a maternidade e a paternidade, eles assumem perante a espiritualidade uma nobre e complexa missão. Suas falhas e imperfeições inerentes à condição humana, porque todos nós cometemos falhas, nós somos seres humanos, né? Só que isso não isenta de nossos deveres filiais. Nós assumimos, enquanto pais, esse compromisso, né? Não é porque a gente vai falhar, a gente vai se isentar. Então não vou mais tratar da educação do meu filho porque eu percebi que eu vou falhar. Negativo. Aos filhos cabe um amparo material e moral, especialmente quando os pais atingem a idade mais avançada ou são acometidos por enfermidades, né? É o momento da retribuição natural do cuidado recebido na infância. É a lei do amor em ação, que nos convida a dar de volta o que recebemos. Que lá no Evangelho também diz que quando nascemos, que eram pequenos, a gente não lembra, mas quantas noites em claros a mãe passou, né? Por uma febre, por uma doença, a amamentação, como está lá no Evangelho. Será que ela vai cobrar por isso agora? Não. Ali foi tudo por amor, por instinto maternal, né? E quando os pais envelhecem, é muito natural que os filhos também dê essa retribuição do amor que a gente recebeu enquanto muito pequeno. Porque se a gente for ver aí na natureza, pessoal, os outros animais, os animais irracionais, a grande maioria deles já nasce pronto. Nasceu, já tem que se virar para a comida. No máximo que a mãe faz ali é amamentar, mas com alguns dias já está caminhando, já sai andando, já vai procurando um meio de sobreviver. O ser humano é diferente. O ser humano, a criança que nasce, ela depende 100% dos pais. Quanto tempo não se passa para que ela comece a caminhar, mais depois de um ano, mais tempo ainda para tomar ciência de que tem uma vida. Olha o papel dos pais, olha a missão dos pais, né? Se deixar um filho pequeno, como os animais irracionais deixam, o recém-nascido vai morrer, vai desencarnar, vai perecer ali. Precisa dos cuidados o tempo todo, né? Então, dentre outras, essa é uma das diferenças entre o animal racional, o homem, biologicamente falando, e os animais irracionais, assim, por assim dizer, né?
Então ele tem todo esse tempo, tem toda essa fase da infância, primeira infância, segunda infância, né? E pode perdurar por toda a vida, porque esses laços não se quebram porque os filhos cresceram, né? Então está sempre continuando. Tem até uma historinha aqui, que eu vou contar para vocês bem rapidinho, que era da mãe e do pai, que eles acabavam porque eles não se davam muito bem, né? O pai ele era muito austero, poucas palavras, e tinha poucos gestos de afeto para com a filha, né? Então ela cresceu sentindo esse vazio dentro dela, uma carência, ela sentia a carência daquele amor paterno que ela via em outras famílias, mas não conseguia ver isso em casa, né? Depois de adulta, ela teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Ela começou a estudar dentro do espiritismo e começou a entender mais sobre reencarnação e laços de família. E aí, quando ela começava a fazer essas reflexões de suas preces, ela começava a enxergar o pai dela não apenas como aquele pai distante, pelas características que ele tinha, né? Porque era austero, era rígido, né? E se a gente for ver aqui, cada um de nós talvez deva conhecer famílias que pareçam com essa aqui da história, né? Mas ela começou a ver o pai como um espírito com a sua própria história, suas próprias lutas e, quem sabe, dificuldades trazidas de outras vidas. Ela passou a dedicar pensamentos de paz, a tentar compreender as atitudes do pai sob uma nova ótica. E um dia o pai dela, já mais idoso, adoeceu, gravemente necessitando dos cuidados intensos. Muitas vozes internas dela, né, e externas também, aqueles amigos que a gente pensa que tem, não são tão amigos assim, sugeriram que ela não precisava se sacrificar tanto por alguém que nunca lhe deram o devido valor, já que ela nunca teve o amor do pai, não era bem tratada, né? Então, quando o pai desceu, o que é que os amigos diziam, entre aspas? Tu vai cuidar dele por quê? Se ele nunca cuidou de você como você precisava. Mas só que ela já estava fortalecida pela compreensão espírita. Ela decidiu que ali estava a sua grande oportunidade de exercitar o amor incondicional e o perdão. Cuidou do pai com dedicação e carinho, não por obrigação, mas por uma compaixão que florescia em seu coração. Nos momentos de lucidez, o pai dela, com o olhar suavizado pela fragilidade, segurava a mão da filha, e algumas vezes uma lágrima silenciosa caía, rolava pelo seu rosto. Ele partiu, tempo depois, né? Adoeceu muito gravemente. Ele partiu, mas aí a filha sentiu uma paz imensa dentro dela, né? Ela havia cumprido o seu dever, e muito mais do que isso, ela havia transformado um laço de possível ressentimento, porque ela poderia enveredar pelo ressentimento, né, em uma ponte de amor e aprendizado. Ela compreendeu que honrar seu pai naquelas circunstâncias fora a sua maior lição de caridade. Então, quer dizer, isso através do conhecimento, ela foi buscar isso, ela teve chance de conhecer o Espiritismo, mas poderia ser outra religião. Ela teve chance de conhecer o amor de Deus, né? O mandamento maior de Jesus. Então ela exercitou isso para com o pai dela, né? Hoje a gente está... Rosângela fez uma homenagem muito linda aqui no início para o nosso irmão Divaldo Franco, que desencarnou antes de ontem, né? E eu trouxe aqui para a gente também refletir um pouco um trecho do livro de Joana de Ângeles, chamado Amor Filial. O livro chama-se Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela nos diz o seguinte: o declínio das forças físicas e mentais através das enfermidades, como foi o caso da história que eu contei agora, e do envelhecimento, que atinge todos quantos têm a existência prolongada,
é a fase mais significativa para que os filhos mostrem seu reconhecimento e amor pelos pais. Porquanto, no quebrantar das heresias, né, quando as heresias já ficam mais fracas, a pessoa já está mais enfraquecida pelo tempo, a amargura, a insegurança e a insatisfação transformam-se em verdadeiros calvários para as criaturas humanas. Como o jovem de hoje, inevitavelmente, não desencarnando, antes experimentará o processo de alteração celular, o bem que oferta aos genitores, além de dever, é também sementeira para o próprio amanhã. O que a Joana Miranda trouxe para nós, através do Divaldo, é que a gente possa, ela vai muito com a historinha, né? Que a gente possa estar semeando o que a gente quer colher quando tivermos a idade mais avançada. Como ela falou aqui, se não desencarnar, porque a gente não sabe. Quem chegou na velhice já passou por todas as etapas. Quem está a caminho não sabe se vai chegar até lá, né? Então, por isso que é muito bom a gente sempre deixar para amanhã a história das visitas que a gente está conhecendo agora, Rosinha. Se a gente puder fazer isso em vida, é muito melhor, se a gente tem oportunidade. Porque depois que os pais se voltam para a pátria espiritual, pode ser que fique remorso por ter achado que poderia ter feito mais e não fez, né? Mas também, ainda assim, tem formas de gratidão, através da prece, de relembrar os bons momentos que foram vividos, ou os maus momentos, e ter um entendimento disso, né? Mas se a gente puder fazer isso, plantar essa semente e colher na velhice, seria o mais ideal para todos nós, né? Mas nem sempre todo mundo pensa dessa natureza. Por isso que tem aqui uma outra historinha aqui para a gente finalizar. Que tinha um casal de filhos, tinha um casal com um filho, e o pai dessa família levou o pai dele, o avô pequenininho, para morar com eles, porque já estava muito fragilizado, já muito velho, né? E já não segurava bem as coisas, a visão já não era muito boa, tremia, provavelmente, talvez tenha mal de Parkinson, né? E sempre que eles iam almoçar, estava ali na mesa, o senhorzinho, às vezes, derramava comida, não segurava a colher direito, né? E o filho dele foi ficando impaciente com aquilo. Disse, não tem condições de estar sujando tudo. E ele era um casal que tinha uma boa posse, tinha uma boa condição financeira. Então, um belo dia, na hora do almoço, ele comprou para ele uma mesinha afastada, botou tudo de madeira para não quebrar os pratos finos, né? Andou quebrando alguns pratos, né? E deixou ele comendo fora, no cantinho, na cozinha, separado do resto da família, né? Ele via de lá, percebia a outra família, o resto da família reunida, conversando, sorrindo ali na mesa, e ele ali no canto. Então eu vi um filho de 4 anos vendo tudo aquilo. Um certo dia os pais saíram para trabalhar e quando chegaram, viram a criancinha fazendo ali um pratinho de madeira e uma colher de madeira. Aí o pai chegou, achou interessante e perguntou o que era isso. Ele disse, não pai, eu estou fazendo uma colher para você e uma para a mamãe, que para quando vocês ficarem velhos, dá para vocês também. Né? Aí eles se tocaram que tinham feito besteira. Né? Aquelas palavras do filho dele ali bateram forte. Então, eles tocou muito o coração dos pais. Então, naquele dia, eles tomaram o avô pequenininho na mão, e trouxeram de volta à mesa, onde passou a comer junto com a família, e mesmo quando derrubava a comida, ninguém mais se importava, porque perceberam que eles tinham que exercitar o amor, principalmente quando o pai chega na velhice, quando mais precisa, né? Então, o modo como nós tratamos nossos pais ensina aos nossos filhos como eles nos tratarão no futuro. Honrar nossos pais é plantar amor e dignidade, que também queremos receber. Então, pessoal, a gente
Era isso que eu queria falar sobre honrar nosso pai e a nossa mãe. Eu espero que tenham compreendido a piedade filial, que a gente possa ter de nossos pais, que ainda temos pais encarnados, que possam, em vez de reclamar, ser grato, principalmente pelo dom da vida, se for uma família mais ainda desajustada, e se for uma família mais afinizada, que possa abraçar mais. Se são filhos que moram distante dos pais, que possam ligar, mandar mensagem, estar mais presente, fazer uma vez ou outra um sacrifício, entre aspas, de visitá-los, e não ficar apenas preocupado com a correria do dia a dia, do trabalho, das coisas externas, quando a gente sabe que o maior valor, a maior tesoura que a gente tem está dentro da família. Então era essa a reflexão que eu queria deixar para todos nós nessa noite de hoje. Muito obrigado.